maravilhosa para nos conceder na nossa vida. Atos capítulo 16. Peguem a Bíblia Sagrada, vamos estar acompanhando em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 31. E quero lembrar os irmãos que esse capítulo aí de Atos 16, vou deixar aí na descrição do vídeo, tá certo? Para que vocês também possam estar acompanhando a palavra de Deus, amém? Atos capítulo 16, versículo 31, diz assim: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Então nós podemos entender que o homem sem Deus não é nada, né? Podemos enxergar que o ser humano sem Cristo nada é. E por isso, meus irmãos, porque o homem sem Deus é apenas uma folha seca que o vento leva, né? É apenas uma folha seca aonde o vento leva. E por isso, meus irmãos, palavra extraordinária da parte de Deus, o nosso Pai. E para quem não me conhece, eu sou cooperador Eduardo, né? Que a paz e a graça do nosso Deus esteja repousando dentro da sua casa e também da sua família. Então, irmão, nós podemos enxergar, podemos entender o amor do nosso Deus para com os servos do Senhor, para com as servas do Senhor, que Jesus Cristo tem levantado homens e mulheres determinados para fazer a obra do Pai. E por isso, irmãos, Deus levantou esse grande servo do Senhor, Paulo, para poder viajar nas suas viagens missionárias, para pregoar a Cristo, para estar pregando acerca do amor, do arrependimento e perdão dos nossos pecados. E por isso, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada fala que Paulo e Silas estava preso no cárcere, né, por pregar a Cristo, por estar falando do amor de Deus. E por isso, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa da parte de Deus, nosso Senhor. Quando nós pregamos a verdade, como nós falamos acerca que Deus sempre revela aos seus pequeninos. Por isso, irmão, o inimigo, o principado das trevas, as obras de Satanás têm se levantado furiosamente contra nossas vidas, irmãos, porque o inimigo não está contente, ele não se alegra quando nós falamos do amor de Deus e quantas vidas é aceita por Deus, o nosso Pai. E por isso, irmãos, assim foi o caso de Paulo e Silas, que pregou a verdade, que aonde ele orou para aquela menina que estava com o espírito de adivinhação, né? Orou e expulsou aquele mal que havia na vida daquela jovem, e com certeza ela foi liberta por espírito de escravidão, de adivinhação. E por isso, irmãos, aqueles homens que aproveitavam daquela mulher, seus senhores, seus patrões, né? Ganhava aí, irmãos, os seus recursos, né? Através daquela menina. E com certeza, irmão, aqueles homens resolveram então processar Paulo e Silas, né, irmãos? E foi apanhado nas praças públicas, né? Apanharam, surraram, batiam neles e resolveram prender ele nas prisões. E por isso, irmãos, a Bíblia Sagrada fala que perto da meia-noite, né? Paulo e Silas orava e cantava hinos ao nosso Deus. Começou a louvar ao nome do Senhor. Começou a cantar para Deus, mesmo na dificuldade, meus irmãos. Mesmo nos problemas, mesmo no levante, você nunca pode desistir dos seus objetivos.
Você nunca pode desistir daquilo que Deus te concedeu na sua vida. Com certeza, irmão, sem luta não existe vitória. Graças a Deus, se você hoje está respirando esse fôlego que Deus concedeu na sua vida, só temos que agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos que Ele concedeu para mim e para a sua vida, que nos ouve nesse momento. E por isso, meus irmãos, podemos entender, observar a palavra do Senhor Jesus Cristo, que mesmo na dificuldade, Paulo e Silas orava e também cantava para Deus. Pessoas que estavam presas o escutavam, no sentido espiritual da vida. E por isso, meus irmãos, nós podemos entender, através das nossas orações, através quando nós santificamos as nossas vidas, corpo, alma e espírito para Deus. Quantas das vezes, irmão, você fala assim, eu não vou cantar, porque muitas pessoas vão rir, vão zombar de mim, não vou pregar porque não sei pregar direito. Podemos entender que Jeremias foi a mesma coisa. Jeremias diz assim, Senhor, eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. Deus disse, não diga, Jeremias, que você é uma criança. Onde eu te mandar, você irá. Se Deus mandou, temos que obedecer às suas ordens. E por isso, irmão, quem coloca a palavra na boca do homem é o nosso Deus Todo-Poderoso. E por isso, através de uma mensagem, mesmo que tenha uma pessoa na igreja, mesmo que tenha 2, 3 pessoas na igreja, mas através de uma pessoa que está distante, talvez essa pessoa não está na casa de oração, mas está ouvindo lá de fora, sua vida está vazia, se sentindo destruído, se sentindo que não existe mais solução para ele, através daquele louvor que você canta, através do Espírito Santo em sua vida, aquela pessoa se arrepende dos seus pecados e é aceito e liberto pelo Senhor Jesus Cristo. E aquela pessoa resolve ir para a casa de Deus. E com certeza, aquelas pessoas resolvem ir para a casa de oração e aceitar a Cristo ou reconciliar com o Senhor. Muito bem, meus irmãos, podemos entender que Paulo e Silas, aí os presos que estavam escutando, a Bíblia Sagrada fala que houve um terremoto naquela região, que todos que estavam presos, aí, irmão, foram soltos das suas prisões. Os presos foram, aí, irmão, soltos, né? E a Bíblia Sagrada fala que aquele carcereiro, aquele homem que estava ali, irmãos, cuidando dos presos, porque a responsabilidade era grande na vida daquele homem. Se um daqueles presos fossem solto, ele pagaria até mesmo sua própria família, poderia até tirar a vida da sua vida ou da sua própria família. Aqueles homens eram cruéis, irmãos. E por isso, irmãos, na hora que ele levantou, viu que o terremoto tudo acabou com os cárceres da prisão. Aquele homem resolveu então, naquele momento, tirar a sua vida. Ele resolveu se matar. E por isso eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquele que se mata não tem salvação. A Bíblia, no livro de Êxodo, fala, não matarás. E a Bíblia diz em Coríntios que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Não faça essas tais coisas. Deus te ama. Deus tem uma obra a realizar na sua vida. Jesus tem uma obra muito grande em sua família. Jesus te ama. E por isso, irmão, podemos entender, na hora que ele ia se matar, Paulo e Silas apareceu juntamente com os presos, né? Com os presos. E Paulo e Silas disse assim, não faça tal coisa, homem. Nós estamos todos aqui. E ele disse, senhores, que eu farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta, né? Paulo e Silas disse, crê no Senhor Jesus. Crer significa entregar a nossa vida para Cristo. E será salvo você e sua casa, ou seja, você e sua família que estão dentro da sua casa. E a Bíblia Sagrada fala que ele ouviu, aceitou a palavra de Deus, e ele e a sua família aí foram batizados nas águas, cumprindo com a justiça divina nas águas batismais. E por isso, meus irmãos, é assim que Deus trabalha
no ministério do seu povo. É assim que Deus trabalha no ministério, que Deus usa homens e mulheres determinados pelo Senhor Jesus Cristo, homem que renuncia às obras da carne, às obras mundanas, para estar buscando de corpo, alma e espírito a santidade de Deus, o nosso Pai. Duas coisas, né? Amará o Senhor teu Deus de todas as forças, todo o seu entendimento, de tudo. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Dois mandamentos, 10 se resumem em 2, né? E por isso, como assim? Se eu amo a Deus, eu não quero afastar dele. Não quero que o mundo domine a minha vida. Porque se o mundanismo dominar a minha vida, isso significa que eu vou estar distanciando da vontade de Deus. E eu não estou amando a Deus. A Bíblia diz, lá em 1 João 2,15, que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, Deus, o Senhor, aqui nós podemos entender que nós temos que amar a Deus quando nós afastamos das obras da carne, das obras do mundo, né? E o segundo, amar o nosso próximo. Como assim? Se eu amo a Deus, eu tenho que alertar os meus irmãos também para estar afastando das coisas do mundo, afastando da porta larga, afastando da perdição, para buscar Jesus Cristo, para buscar o amor de Deus, alertando, ajudando aquilo que pode ajudar, né? Contribuindo nas coisas do bem. E por isso, irmão, Paulo diz nas suas cartas, ele começa a escrever nas suas cartas, das epístolas, das cartas, dizendo assim, ó: comunicai com os santos nas vossas necessidades, né, irmãos? Quer dizer, se alguma irmão, alguma irmã, se tem algum problema, o que acontece? Ele chega diante do servo de Deus espiritual, né? Ele vai contar aquilo que ele está precisando, né? Com certeza, irmão, isso são homens espirituais, homens determinados de Deus. Fiquem com essa palavra em seu coração, irmãos. Estarei enviando mais vídeo em nome do Senhor Jesus.